Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História e vamos lá para o tema da aula. Temos aqui como objeto de conhecimento noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E o detalhamento: gênero e identidade, movimentos sociais, negro, indígena, feminista e LGBTQIAP+. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então nós vamos observar nessa aula um tema muito importante que vai muito além do que está registrado, nos livros de história. Nós vamos falar de pessoas, de lutas, de identidades, Vamos falar desses movimentos sociais que são muito importantes na construção de uma sociedade que respeita as diferenças diversas que existem, Então, a luta pelos direitos sociais e pela inclusão, ela é marcada pela atuação de diversos movimentos sociais que buscam justiça, igualdade e reconhecimento para grupos historicamente marginalizados. E cada um desses movimentos possui suas próprias características e também seus desafios, mas eles compartilham o objetivo de transformar a sociedade para garantir direitos e combater o preconceito. Então, nós vamos explorar nessa aula o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista e o movimento das pessoas LGBTQIAP+. Então, para entender como cada um deles contribuiu e continua contribuindo para a construção de uma sociedade cada vez mais justa e inclusiva. E para iniciar aqui a nossa aula a respeito da história, da luta desses movimentos, vamos abordar aqui o movimento indígena. Então, o movimento indígena, ele tem como objetivo principal garantir os direitos dos povos originários, incluindo o direito à terra, à preservação de suas culturas e ao respeito por suas tradições. O movimento indígena, ele é, portanto, percebam, ele é um movimento de sobrevivência. Isso é muito importante ser pautado, Porque a terra em que os povos indígenas estão lutando para continuar vivendo é palco de disputas de diferentes grupos que representam um interesse econômico divergente daquele defendido pelos povos originários, A gente está falando de pessoas, ou melhor, de grupos ligados ao agronegócio, ligados à mineração, ao desmatamento, e muitas das vezes as terras das populações indígenas, elas são palcos principal dessas disputas por terras. E aí a gente observa que desde a colonização, os povos indígenas, eles enfrentam a perda de suas terras e tentativas de apagar as suas identidades, Quando os portugueses, os colonizadores, chegam ao território brasileiro, lá em 1500, e eles vão se deparar com milhares de pessoas convivendo harmonicamente com a natureza, habitando as terras brasileiras,
eles vão sofrer, vão ser os primeiros a sofrer por esse processo de colonização, né? Que vai acabar desterritorializando essas comunidades e forçando eles a trabalhos compulsórios, né? E também aí com a perda de sua própria identidade. O movimento indígena, ele vai ganhar força, sobretudo, a partir da década de 1970, ali no final, né, da ditadura militar, na última década da ditadura militar. E nesse processo vai acontecer a distensão política, né? Uma abertura para uma maior integração política e econômica no Brasil, ali no final do período da ditadura militar. Então, com essa distensão política, vai ocorrer uma maior mobilização e a luta pelos direitos constitucionais e a demarcação de terras indígenas vai acabar sendo uma pauta muito importante. E quais são as principais conquistas e desafios do movimento indígena? A Constituição de 1988, ela trouxe avanços bastante significativos. Ela vai garantir direito à terra e à preservação das culturas indígenas. Então, o movimento indígena, ele vai ter um grande avanço com a Constituição de 1988, que foi resultado de um processo de mobilização tanto da população indígena quanto de apoiadores externos. Então, essa mobilização vai ser feita e vai ser a primeira vez que uma Constituição brasileira vai reconhecer o direito dos povos originários à preservação de suas terras e à manutenção também de suas culturas. No entanto, a luta pela demarcação de terras, ela permanece sendo um desafio, né, com conflitos com setores que buscam explorar essas áreas, aqueles que nós já comentamos, né, setores ligados ao agronegócio, à mineração, ao desmatamento. São setores que estão diretamente em conflito com o movimento indígena. E a defesa dos direitos indígenas, ela é essencial para a preservação de tradições milenares e também da biodiversidade das florestas. É importante a gente registrar que as áreas mais preservadas do Brasil, sobretudo na região norte, são áreas pertencentes a comunidades indígenas, pois eles estão ali em completa harmonia com a natureza, né? Então a gente percebe uma dinâmica, uma cosmovisão que integra o indígena, a população, a natureza. Então, ele utiliza-se do meio ambiente, dos recursos naturais, de forma completamente harmônica. Eles são como se fosse uma coisa só dentro dessa cosmovisão. Não existe essa diferença, certo? E portanto, é muito importante nós estarmos atrelados, aliados à luta dos movimentos indígenas, já que a preservação da floresta, além da cultura indígena, é uma pauta que deve ser lutada por todos nós, certo? Agora vamos observar outro movimento muito importante, que é o movimento negro. Esse movimento, ele luta contra o racismo e contra a discriminação racial e busca promover a igualdade de direitos para a população negra. E a gente traz, né, um histórico a respeito dessa luta. As raízes desse movimento remontam ao período da escravidão no Brasil e a resistência dos negros escravizados. Então, desde as fugas, desde rebeliões simples, como quebrar as máquinas de trabalho, a fuga, a formação de quilombos, todas essas iniciativas, elas demonstram como a população que foi escravizada a partir do século XVI aqui no território brasileiro, no período colonial, certo? Ela resiste, né? Enquanto houve escravidão, houve resistência. E após a abolição,
esse movimento, ele continuou o combate à exclusão e à desigualdade, com reivindicações por políticas afirmativas, como cotas raciais e acesso à educação e ao mercado de trabalho. É importante a gente lembrar que após o fim da abolição que se deu em 1888, os ex-escravizados, eles ficaram à margem da sociedade. Eles foram excluídos de habitações dignas, excluídos do mercado de trabalho formal, então não tiveram acesso à educação, eles tiveram basicamente os seus direitos civis totalmente negados, negligenciados, né, durante esse processo pós-abolição da escravidão. E quais são as principais conquistas e desafios do movimento negro? O movimento conquistou políticas de ações afirmativas, como as cotas em universidades e também no serviço público, e o reconhecimento das comunidades quilombolas. Vocês lembram que nós comentamos agora há pouco que a população negra de ex-escravizados, eles acabaram ficando à margem da sociedade, sem direito à moradia digna, sem direito a um trabalho digno, sem direito ao acesso à educação. Então, todo esse processo histórico, ele acabou desencadeando uma série de injustiças sociais que negou à população negra a ter acesso a melhores condições de vida. Por isso, a conquista dessas ações afirmativas, como as cotas raciais, elas buscam justamente trazer uma reparação histórica a uma população que foi, ao longo de séculos, impedida de exercer os direitos que as demais parcelas da população brasileira recebiam. E a conscientização sobre o racismo estrutural, o que é o racismo estrutural? É quando ocorre uma ação não de um indivíduo, o racismo ali perpetrado por uma pessoa, por um indivíduo, mas é algo que está organizado na sociedade, é algo que está enraizado. E a gente consegue perceber isso quando a população negra ela é mais parada pela polícia, quando ela é perseguida em ambientes públicos, como shoppings, por ser suspeitos de algum delito. Então, o racismo estrutural, ele está enraizado na nossa sociedade e coloca a população negra como ali um alvo nas costas, né? Então, essa é uma das pautas centrais, buscando uma sociedade onde a cor da pele não determine mais essas oportunidades, o acesso a elas ou a negação desses direitos. O movimento também fortalece a identidade e a cultura afro-brasileira, promovendo o orgulho de sua ancestralidade e herança cultural, né? E aí é algo bonito da gente observar em relação a preservação e a autodeterminação, né, de como a população negra ela vai trazer a sua cultura como um mecanismo de resistência. Isso é observado, por exemplo, no sincretismo religioso, né? As populações de matriz africana, eles acabaram tendo o seu direito a cultuar as suas divindades, expressar a sua religiosidade aqui no Brasil colonial, porque a religião oficial era o catolicismo, mas foi uma forma de resistência à medida em que eles acabaram agregando as suas divindades, os seus orixás, aos santos católicos, né? Então é uma forma aqui de resistência e preservação. E aí a gente tem hoje, né, o carnaval com o samba, a gente tem as religiões de matriz africana, temos a culinária bastante rica ali que acabou bebendo nas culinárias africanas. Então é uma herança cultural que hoje é bastante celebrada, né? E além de fazer parte da formação da matriz étnica do Brasil, né? Que a gente vai ter forte contribuição dos indígenas, dos europeus e dos africanos, certo? E aí a gente passa a abordar agora
Um outro movimento que está também bastante significativo. E para entender esse movimento, a gente vai trazer o conceito da construção social de gênero. Então, nós temos aqui que, historicamente, as ideias sobre gênero, elas foram construídas e moldadas por instituições sociais, que são elas que vão determinar como o gênero ele é construído. E que instituições sociais são essas? A família, a religião e o Estado. E cada uma dessas instituições, em momentos específicos, elas acabaram contribuindo para definir e reforçar expectativas sobre o que homens e mulheres deveriam fazer, pensar ou sentir. Então a gente vai observar isso fazendo essa análise na história, que durante a Idade Média, por exemplo, as mulheres elas tinham um papel mais restrito, né? Ficava algo mais no âmbito doméstico, enquanto os homens eles eram considerados os provedores, os protetores. E a gente vai perceber uma mudança nessa percepção do papel social do gênero a partir ali da Revolução Industrial, né? Que essa visão, ela começou a ser questionada, já que as mulheres, com o advento da Revolução Industrial, elas passaram a trabalhar, a ingressar no mercado de trabalho, e a partir daí elas vão começar a questionar esse status quo, vão começar a questionar a falta de alguns direitos, né? Vão lutar por uma maior liberdade e igualdade, uma vez que naquele período as mulheres elas já recebiam, né, bem menor em relação aos homens. Então, o que a gente pode trazer a partir daí? A gente tem que entender que a questão do gênero é algo que é socialmente e historicamente construídos. E aí a gente começa a abordar a questão da identidade de gênero e a orientação sexual. Hoje em dia, as discussões sobre gênero e identidade, elas se ampliaram para incluir a ideia de identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? É como uma pessoa se identifica em relação ao gênero, como homem, mulher, ambos, nenhum, entre outros. Então, identidade de gênero é como a pessoa se identifica, certo? Independente ali do sexo biológico que ela nasceu, ou melhor, do gênero que ela nasceu. Então, essa identidade, ela pode ou não corresponder ao sexo atribuído à pessoa ao nascer. Além disso, a orientação sexual, ela refere-se à atração, né, a pessoa a que sente atração emocional, afetiva ou sexual, o que também é parte fundamental da identidade individual. Então, quando a gente entende ali a identidade de gênero, é como a pessoa se identifica, independente do seu gênero de nascimento. A orientação sexual é a atração que ela sente por outra pessoa, sendo do mesmo sexo ou não, certo? Entendemos isso? Agora, para a gente continuar compreendendo, né, e entrar um pouco mais profundo na questão das lutas desse movimento, a gente vai agora entender a sigla do movimento. Nós temos aqui a sigla LGBTQIAP+, onde o L significa, né, lésbicas, que são mulheres que sentem atração por outras mulheres. O G, ele é referente a gays, que são homens que sentem atração por outros homens. B, de bissexuais, pessoas que sentem atração por mais de um gênero. T, de transgêneros, transexuais e travestis, que são pessoas cuja identidade de gênero é diferente do sexo atribuído ao nascer.
Q, referente a queer, que é um termo amplo, né, que engloba diversas identidades e orientações não heteronormativas, também usado para quem rejeita categorizações rígidas de gênero e sexualidade. O I é referente a intersexo, pessoas que nascem com características biológicas de ambos os sexos, genitais, hormonais ou cromossômicos, que não se enquadram nas definições típicas de masculino e feminino. Assexuais, pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual, podendo, porém, formar laços afetivos e emocionais. E aí temos o P de pansexuais, que são pessoas que sentem atração por pessoas independentemente do gênero ou identidade de gênero, e o mais, né, que representa outras identidades e orientações que não estão explícitas nas siglas, promovendo ali uma inclusão ampla e o reconhecimento da diversidade. Essa sigla LGBTQIAP+, é uma sigla que está bastante em desenvolvimento, né? E esse mais ali do final, ele representa justamente isso, essa possibilidade de abarcar novas identidades. O movimento LGBTQIAP+, movimento que a gente vai trazer o conceito para vocês agora. É um movimento que defende os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e pessoas de outras identidades de gênero e orientações sexuais. Então, esse movimento ele busca combater a discriminação e garantir que todos possam expressar livremente a sua identidade e sexualidade, sem medo de violência ou preconceito. A luta se intensificou nas décadas de 1970 e 80, ganhando força com a luta contra o estigma associado à AIDS, né, que hoje é mais comumente a gente chamar de HIV, e com a conquista de direitos civis. Infelizmente, esse movimento ele ainda enfrenta bastante desafios que a gente vai trazer para vocês agora. Manaus ainda é uma cidade muito conservadora em vários sentidos. E para a gente, da comunidade LGBTIA+, isso impacta principalmente na adolescência, quando os pais não aceitam nossa orientação sexual ou identidade de gênero e acabam nos expulsando de casa ou cometendo outros tipos de violências, como física, verbal, emocional e psicológica, e acabando nos colocando em uma situação de vulnerabilidade. E aí, mesmo atingindo a vida adulta, para quem não é expulso na adolescência, a gente continua em contexto de vulnerabilidade, porque a falta desse bem-estar não nos deixa estudar, não nos deixa trabalhar direito e, por consequência, a gente não consegue oportunidades dignas de trabalho. Dessa forma, a Casa Amiga surge para justamente trabalhar essa vulnerabilidade dentro da comunidade LGBTIA+. Então, aqui dentro da casa, a gente trabalha vários programas, mas os principais são moradia e alimentação, empregabilidade, saúde mental e os atendimentos sociais para acesso, né? E o trabalho como um todo, o objetivo, é encaminhar essas pessoas para que elas tenham autonomia e independência para fazerem melhores escolhas de vida. Então, ninguém consegue fazer isso estando em uma situação de sobrevivência na rua, onde você só consegue pensar em o quê? Em estar seguro para poder continuar vivendo, e depois disso você vai atrás de ter o que comer. E a última coisa que você pensa é trabalho, é saúde mental, é atendimento social, é saúde física. Então, a partir do momento que essas pessoas chegam aqui e têm essas duas coisas principais, que é moradia e alimentação, elas conseguem pensar em outras saídas para sair da situação de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade. Muito importante a fala, né, que está trazendo todas essas questões relacionadas aos desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAP+ em Manaus.
E a gente dando continuidade, né, aos principais conquistas e desafios desse movimento. Essas conquistas, elas importantes, elas incluem o reconhecimento do casamento civil igualitário e o direito de adoção para casais da comunidade. Isso é muito importante porque garante o direito dessas pessoas de amarem, de se relacionarem e de constituírem a sua família. No entanto, ainda há desafios, né, na proteção contra a violência e a discriminação e na luta pelo respeito às identidades de gênero, especialmente para a população trans, né? Infelizmente, o Brasil ele tem um dado bastante significativo em relação à violência contra as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, né? É um dos países que mais mata as pessoas dessa comunidade. E a conscientização sobre a diversidade e inclusão, ela é central para promover uma sociedade que respeite a liberdade e os direitos de todos de serem, de agirem, de viverem, de amarem conforme a sua identidade de gênero, certo? E dando continuidade à história desses movimentos, a gente traz agora o movimento feminista, que é um movimento que luta pela igualdade de gênero, buscando garantir os direitos das mulheres e combater a discriminação e a violência de gênero. Esse movimento, como a gente mencionou agora há pouco, ele vai surgir, né, com mais ênfase a partir do século XIX, com o advento ali, sobretudo, da segunda revolução industrial, onde as mulheres, ao ocuparem cargos, né, postos de trabalho nas fábricas, e elas vão receber muito menos, né, um salário bem menor do que seus companheiros, do que os homens, elas vão passar a exigir essa igualdade de gênero, igualdade de salário, vão exigir também o direito ao voto e outros direitos, né, outras exigências que equiparassem o gênero feminino ao masculino, que historicamente, né, sobrepujou as mulheres e as colocou ali apenas no ambiente doméstico. Então ele surge ali no final do século XIX e se fortaleceu no século XX, com várias ondas de reivindicações. É importante a gente situar historicamente que o século XX ele é um século de bastante conflito ali na Europa, né? A gente vai ter a crise de 29, que que inicia nos Estados Unidos, mas acaba gerando uma reação em cadeia pelo mundo ali, sobretudo pela Europa, que está ainda se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Logo depois vem a Segunda Guerra Mundial e as mulheres, nesse processo, com os homens indo à guerra, elas acabam ganhando um destaque na sociedade. Elas precisam sair do âmbito doméstico para trabalhar. E é nesse processo que elas vão tomar a frente dessa luta, né? Então elas vão lutar por direito ao voto e ao trabalho, até a liberdade sobre o próprio corpo e a igualdade no mercado de trabalho. E quais são as principais conquistas e também os desafios enfrentados pelo movimento feminista? O feminismo ele trouxe avanços como o direito ao voto feminino, o acesso à educação e a leis de proteção contra a violência doméstica e sexual. Luta também contra o sexismo e pela igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, promovendo equidade salarial e respeito às mulheres em todos os setores. Também temos as questões como o combate à cultura do estupro e o direito das mulheres à autonomia sobre seus corpos, né, que continuam sendo pautas essenciais e são discutidas na contemporaneidade pelo movimento feminista. Então, ao longo da nossa aula, nós observamos, né, os avanços, os desafios do movimento indígena, do movimento negro, do movimento LGBTQIAP+, e também do movimento feminista. Assunto muito importante para que a gente promova uma sociedade cada vez mais justa, né? Cada vez mais inclusiva. E assim nós finalizamos a nossa aula.